Olá, está começando o Boa Tarde RN desta quarta-feira, hoje é dia 25 de maio. Após uma noite de chuva, trovoadas e relâmpagos em todo o estado, a previsão da Imparni é de mais chuva, pelo menos até o fim de semana. Onde choveu mais foi na região oeste, com acumulados de mais de 120 milímetros. A água alagou ruas no litoral potiguar e muitas pessoas ficaram ilhadas. Ao vivo, vamos falar de uma operação da STTU em Natal que tem como objetivo melhorar o trânsito nas avenidas Hermes da Fonseca e Prudente de Moraes, no horário de pico, entre 4 horas da tarde e 7 horas da noite. Também temos informações sobre o último aumento no preço da gasolina que aconteceu em alguns postos de Natal essa semana. O preço do litro do combustível ultrapassou os R$ 8,00. E ainda as arboviroses que cresceram, no início do início deste ano até o dia 14 de maio, 1.600% em relação ao mesmo período do ano passado. É o que mostra o boletim mais recente sobre dengue, zika e chikungunya. A dengue, inclusive, é a segunda maior causa de solicitação de internações aqui no nosso estado. Apesar disso, o número de casos está diminuindo. E ainda a inauguração após anos de obras e paralisações da nova sede do campus da UERN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Inauguração que aconteceu hoje pela manhã com a presença da governadora Fátima Bezerra. O dia amanheceu nublado, pelo menos aqui em Natal, mas sem chuva hoje e outras cidades aqui do nosso estado, ainda bem, porque a noite não foi fácil. Muita chuva do finalzinho da tarde de ontem até o final da noite em várias cidades do Rio Grande do Norte. Foi difícil para muita gente voltar para casa, encontrar abrigo. Onde mais choveu foi na região oeste e a previsão dos meteorologistas é de mais chuva, viu? Pelo menos até domingo. Em Açu, no oeste potiguar, essa rua ficou intransitável. O único jeito de atravessar foi assim, com água na cintura. Em Mossoró, onde choveu mais de 120 milímetros, o acúmulo de água nas ruas também prejudicou o trânsito. Nessa avenida chegou a formar ondas. Próximo a Cobal, em Mossoró, essa cena resumia bem a noite de ontem. Enquanto um homem atravessa a rua de caiaque, um motorista passa em uma caminhonete e a onda que se forma chega até o muro desse imóvel. A motociclista também parece não saber para onde ir. Ainda em Mossoró, crianças foram filmadas brincando na água suja. Esse carro ficou preso nas águas do rio Mossoró. E nessa empresa de telecomunicações, pedaços do teto caíram no meio do escritório durante as chuvas. No litoral potiguar, a Imparni registrou chuvas acima de 100 milímetros. No bairro Planalto, em Natal, os moradores partiram para o bom humor e teve até pescaria. No Igapó, rua Santo Agostinho, os moradores registraram banheiros químicos sendo levados pela água da chuva. Vários trechos em Natal ficaram alagados e os motoristas precisaram redobrar a atenção. Esse trecho da Avenida Nova em Natal ficou intransitável. Mesmo assim, alguns motociclistas se arriscaram. À noite, o céu ficou iluminado com tantos relâmpagos no litoral potiguar. Alguns chegaram a assustar os moradores. Segundo o meteorologista da Imparni, essa intensidade de raios foi inédita no litoral do estado. A explicação tem a ver com a temperatura mais alta do Oceano Atlântico. Isso decorrente das condições do Oceano Atlântico com temperaturas bem aquecidas, liberando muita umidade. E o fato interessante é que, mesmo depois de 2 dias com chuvas, atmosfera fria, nós tivemos a ocorrência desse fenômeno, que é a ocorrência de descargas elétricas. É muito, digamos assim, muito incomum acontecer aqui no litoral e da forma como aconteceu. E o boletim da Imparni registrou os maiores volumes de chuva ontem em Mossoró,
com 127 milímetros, em Afonso Bezerra, onde foi registrado 124 milímetros de chuva, e Elmo Marinho, com 104 milímetros, e Macaíba, com 71 milímetros de chuvas. No início dessa semana, o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, já tinha emitido 2 alertas, um de chuvas intensas e outro um alerta justamente para esse acumulado de chuvas, que é quando chove bastante em pouco tempo, né? Segundo a INPARNE, deve continuar assim com chuvas em todo o estado, pelo menos até domingo. O Corpo de Bombeiros orienta, a população que, com o tempo assim, evite se abrigar embaixo ou próximo de árvores, e quem estiver dirigindo pode optar por parar o carro e esperar a tempestade passar ou manter ali uma distância segura do veículo da frente para evitar batidas. Os motoristas também devem manter o farol baixo e reduzir a velocidade, além de evitar ultrapassagens e de atravessar trechos muito alagados. Em casa, a orientação é desligar os eletrodomésticos durante temporais. E olha, quem também tem recomendações é a Defesa Civil aqui do nosso estado. Quem fala agora é o Coronel Marcos de Carvalho, que é coordenador da Defesa Civil do estado do Rio Grande do Norte. Vamos conferir. Com relação a ontem, os registros, apesar dos grandes volumes registrados, sobretudo Natal, Açu e Mossoró, nós não tivemos registros de grandes eventos. As coordenadorias municipais de proteção e defesa civil foram mobilizadas pela Defesa Civil do Estado e que faz o acompanhamento. Nós tivemos muitas ocorrências de alagamento, inclusive essas coordenadorias na manhã de hoje continuam fazendo o levantamento destas áreas. Contudo, até o momento não recebemos aqui na Defesa Civil do Estado nenhum pedido de apoio. Isso mostra que o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil está funcionando. Os municípios, as coordenadorias municipais estão melhor estruturadas e estão atendendo a população de forma satisfatória. Tá aí, que bom. E apesar dessa chuva toda, a STTU, a Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Natal, começou ontem e deve manter uma operação com o objetivo de melhorar o trânsito nas avenidas Hermes da Fonseca e Prudente de Moraes, no horário de pico, aquele pior horário do trânsito em Natal, que é entre 4 horas da tarde e 7 horas da noite. A nossa repórter Aura Mazda está lá no local e traz mais informações para a gente. Aura, a gente sabe que nesse horário o fluxo é muito intenso, principalmente nessas que são 2 das principais avenidas de Natal. E muitas vezes os cruzamentos ficam fechados, justamente por conta desse fluxo. Muitos motoristas aí não querem ficar no semáforo, insistem, avançam e acaba fechando muitos cruzamentos de Natal. Como que vai ser essa operação então? Na verdade, como que está funcionando, já que começou ontem essa operação da STTU? Qual o objetivo? Boa tarde para você. Boa tarde, Elô. Boa tarde a quem nos assiste. É isso mesmo, o fluxo nessas avenidas, inclusive aqui na Avenida Senador Salgado Filho, que é onde eu estou, é bem intenso nesses horários. Segundo a STTU, das 4 da tarde até as 7 da noite por dia, 15 mil veículos passam somente aqui na Salgado Filho. E quem vai trazer mais informações sobre essa operação, que é chamada Operação de Volta para Casa, é o inspetor Carlos Eugênio, que é chefe de fiscalização. Então, eu vou perguntar agora, inspetor Carlos Eugênio, como é que vai funcionar essa operação que está acontecendo desde segunda, até quando ela vai. Traga mais informações para quem passa por aqui. Boa tarde, Elô, boa tarde, ouvintes. Exatamente. Começamos na segunda-feira agora com a operação de volta para casa, entendeu? No horário das 16 às 19 nos principais corredores daqui da cidade, a Salgado Filho e a Avenida Prudente de Moraes. E aí, inspetor, fala pra gente como é que vai funcionar. Vão ter mais agentes de trânsito aqui? Como é que será exatamente essa operação, até para quem vai passar por aqui ficar mais atencioso? Isso, aqui no trecho da Salgado Filho, compreendendo da Alexandrina de Alencar até Miguel Castro, onde a gente está com os agentes em todos os cruzamentos. Começamos na Alexandrina de Alencar. Nesse horário, a gente proíbe, em alguns momentos, a conversão à direita dos veículos que estão vindo na Alexandrina, acessar a direita na Salgado Filho, como aqui na Nevaldo Rocha, entendeu? Proibindo a conversão dos veículos de passeio. Aqui na Nevaldo Rocha, apenas o transporte público faz a conversão à direita.
E em alguns pontos também, na Nascimento de Castro, veículos que descem a Nascimento de Castro não faz a conversão à esquerda na Salgado Filho, podendo ir para as outras vias. Isso no horário de 16 às 19 horas. Prudente Moraes, o efetivo todo espalhado da Alexandrino até a Miguel Castro, para não fechar os cruzamentos e monitorar em cada cruzamento desse. Perfeito. Inspetor, explica pra gente também, ainda falando sobre trânsito ali na Avenida Jaguarari. Ela ficou parcialmente interditada hoje de manhã, porque se abriu um buraco, né, por conta da chuva intensa que caiu sobre a capital nessa madrugada. Eu queria que o senhor explicasse mais se o trânsito já está liberado ali, o que é que foi feito? Olha, estava concluindo agora há pouco, quando eu falei ainda agora com o pessoal da fiscalização que estava lá, houve um afundamento ali, quase no cruzamento da Antônio com a Jaguarari, então fizemos uma retenção de uma faixa e no sentido contrário pontilhamos com cones, dividindo a pista em mão dupla. Perfeito, muito obrigada, inspetor. E é isso, quem for transitar aqui pela Avenida Senador Salgado Filho, principalmente a Avenida Prudente de Moraes, nesses horários das 4 da tarde às 7 da noite, deve redobrar a atenção por causa dessa operação que tem como objetivo, então, dar fluidez ao trânsito e fazer com que as pessoas voltem mais seguras para casa. É isso, eu volto com você, Heloísa. Aura, se o inspetor ainda estiver aí ou se você souber essa informação, pergunta até quando que vai durar, né, essa operação, essas mudanças? Tem sim, inspetor. Explica pra gente a pergunta de Heloísa, né, que todos querem saber até quando vai durar essa operação, né, de volta para casa. Olha, a gente começou na segunda-feira e vai dar continuidade, entendeu? Até normalizar, começar as obras da Alexandrino de Alencar, a gente vai manter essa operação todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então é isso, muito obrigada. Eu volto com você, Lô. Ok, Aura, muito obrigada então pelas suas informações. E olha, por falar em trânsito, né, os motoristas de Natal foram surpreendidos no início dessa semana com mais um boom nos preços da gasolina, né? O combustível chegou a ser encontrado em alguns postos de combustível aqui de Natal, custando mais de R$ 8,00 o litro. Depois disso, alguns estabelecimentos voltaram aí, derrubaram esses preços para o patamar anterior de R$ 7,00. Nós procuramos o Sindicato do Comércio Varejista de derivados de petróleo aqui do estado para entender o que pode ter causado esse aumento repentino, já que a Petrobras não tinha anunciado nenhum reajuste nesses últimos dias. E de acordo com o Sindipostos, essa alta aí nos preços teria duas principais causas. Primeiro, o fim das promoções, que segundo o sindicato, diversos postos vinham realizando aí promoções para vender mais, segurando aí os últimos aumentos. E o segundo motivo seria a própria escassez desse produto no mercado nacional, que de acordo com o sindicato, algumas distribuidoras já estão limitando a entrega de combustível para as revendedoras. O Sindipostos afirma ainda que a escassez de combustível já é uma realidade para o diesel S10 há 2 meses e que nos últimos dias ela viria aí impactando também a gasolina. A entidade classifica as perspectivas para os próximos meses como preocupante e reforça que não interessa aos postos que os preços subam, porque com a alta vem também a inevitável queda nas vendas. Agora a gente vai falar de saúde, porque o número de casos de dengue aqui no Rio Grande do Norte caiu nas 2 primeiras semanas do mês de maio, o que indica que passamos do período mais crítico da pandemia, né? Porém, o acumulado de casos do início do ano até o dia 14 de maio cresceu 1.600% em relação ao mesmo período do ano passado, 2021. Esses dados estão no novo boletim, né, epidemiológico de arboviroses divulgado pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte. Segundo esse boletim, já foram registrados esse ano 14.860 casos prováveis de dengue. No mesmo período do ano passado, eram pouco mais de 900 casos, o que representa um aumento de mais de 1.600%. Nesse gráfico que a gente está vendo aí agora, fica ainda melhor para entender essa situação. Só em 2022 foram mais de 2.500 casos confirmados e 2 mortes causadas
pela dengue. Outros 3 óbitos estão sendo investigados. No mesmo período do ano passado, nenhuma morte por dengue tinha sido registrada. Já em relação à chikungunya, que aí é esse segundo gráfico que nós estamos vendo, o aumento de casos prováveis em todo o estado foi de 262%. E quando se trata de Zika, que é o último gráfico, o crescimento foi de 1000% em relação a 2021. Não há registros de mortes por chikungunya nem por Zika em todo o estado ao longo deste ano de 2022. E em virtude desse surto, que estamos vivendo, a dengue é a segunda maior causa de solicitações de leitos em hospitais aqui no nosso estado. Esse é um dos destaques de hoje. Olha só. A Secretaria Estadual de Saúde registrou, do dia 1º ao dia 23 deste mês, 145 pedidos para internação por dengue em leitos clínicos e de UTI. Os pedidos se referem à dengue clássica, mas também à dengue hemorrágica, que é a forma mais grave da doença. Com esse registro, a dengue aparece como a segunda maior causa de solicitações de leitos aqui no estado. Em primeiro lugar, estão as solicitações de leito por pneumonia. Dados da plataforma RN Mais Vacina mostram que mais de 760 mil pessoas no Rio Grande do Norte estão com a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em atraso. A maior parte dos atrasados tem entre 18 e 29 anos. Outras 250 mil pessoas estão com o esquema vacinal incompleto, sem o registro do recebimento da segunda dose. Neste grupo, a faixa etária com maior atraso é de crianças, de 5 a 11 anos de idade. O INSS começa a pagar hoje a segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas. Recebem nesse primeiro momento aqueles que ganham um salário mínimo. Beneficiários que ganham acima desse valor recebem a segunda parcela do 10º a partir do dia 1º de junho. A primeira parcela foi paga no mês de abril. Para consultar o valor, o beneficiário pode entrar no aplicativo Meu INSS, acessar o portal do Instituto na internet ou ainda ligar para a central de atendimento através do número 135. E por falar no INSS, depois de 2 meses de greve, os servidores do Instituto voltaram ao trabalho e se comprometeram a repor os dias parados para agilizar a análise de processos e a concessão de benefícios. A compensação será feita conforme o plano de trabalho que vai ser construído nos próximos dias. De acordo com o Ministério do Trabalho e da Previdência, os segurados que não foram atendidos em razão das paralisações devem fazer o reagendamento dos serviços. A remarcação de perícia pode ser feita pelos mesmos canais que nós divulgamos agora há pouco, para consulta do 13º, que são eles o aplicativo Meu INSS e o site do Instituto. Agora a gente vai para o intervalo e na volta você vai ver que depois de 13 anos de espera, a sede da UERN em Natal foi finalmente entregue à população. Os serviços ficaram paralisados por 7 anos. A gente volta já já. A Semana da Indústria, realizada pelo sistema FIERN, segue com programação intensa. Na tarde desta terça-feira, um acordo de cooperação técnica foi assinado entre a FIERN e uma empresa de gerenciamento de projetos navais ligada à Marinha do Brasil. O objetivo desse acordo é integrar todos os setores ligados à economia marítima. Na tarde desta terça-feira, aconteceu a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre a FIERN e a empresa gerencial de projetos navais, a Engeprom. O objetivo da parceria é a criação de um cluster tecnológico aqui no estado, o que deve beneficiar toda a cadeia industrial potiguar e a chamada indústria do mar. Quando a gente fala em desenvolvimento do mar, economia do mar, a gente pensa, primeiro, a impressão que a gente fala em pesca, a gente fala banho de praia, a gente fala de turismo, a gente fala de caipirinha, cerveja. Não é isso. Nós precisamos falar do desenvolvimento
do Brasil com seus 8 mil quilômetros de litoral, o Rio Grande do Norte com 400 quilômetros, e a gente aproveitar a oportunidade para falar sobre o cluster naval. Uma oportunidade de negócio, oportunidade da economia, oportunidade de geração de emprego, desenvolvimento. Isso sim, a Fiern tem essa preocupação nesse momento fazendo esse encontro aqui na sua sede. Após a assinatura do acordo, foi realizada uma palestra sobre a proposta de criação do cluster tecnológico naval aqui no estado. O almirante Edésio Teixeira, vice-presidente da Engeprom, foi quem esclareceu os pontos mais importantes acerca da criação dessa estrutura por aqui. Nós já tínhamos mapeado lá na Engeprom, nos nossos estudos, já tínhamos mapeado o potencial do Rio Grande do Norte. E por uma feliz coincidência, nós fomos procurados aqui pelo Instituto Senai de Inovação, com a presidência da Fiern, e nos reunimos e vimos uma grande sinergia. Então, nosso grande foco no momento é integrar 3 clusters que têm complementariedades, né, e têm possibilidade de desenvolver grandes negócios, principalmente na área de tecnologia. O cluster de Santa Catarina, que nós também assinamos um acordo de cooperação semelhante a esse que vai ser assinado aqui, o cluster do Rio de Janeiro, que já está estabelecido, e o cluster do Rio Grande do Norte. A economia do mar, que vem no sentido do cluster, é justamente a interação entre todas aquelas atividades que se desenvolvem na região marítima. Só para você ter uma ideia da importância da região marítima para o Brasil, 90% das exportações brasileiras passam pelo modal marítimo. O cluster vem para dar uma governança às ações, interagir e fazer com que diversos atores interajam. Não só o setor de pesca, importantíssimo, mas também o setor de hotelaria, o petróleo, o gás, a eólica, a navegação marítima, a infraestrutura portuária, o turismo. Isso agora deixa de ser feito isoladamente, pensado isoladamente, e passa a ser pensado de uma maneira integrada, planejada. Importante dizer que o Brasil faz uma produção de energia hoje, na sua produção limpa, e a gente precisa transformar essa energia limpa em uma energia que possa ser transportada. E quando a gente fala hidrogênio verde, a gente tem que falar nas energias do mar. Então, essa produção offshore que a gente quer fazer, a gente tem que estar nessa discussão, justamente um tema nacional, um tema internacional que está sendo discutido hoje aqui na Federação das Indústrias. Até o próximo sábado, várias outras ações serão realizadas nas diversas unidades operacionais do Sistema Indústria aqui no estado. Todas fazem parte da Semana da Indústria do Rio Grande do Norte. E a governadora do estado, Fátima Bezerra, inaugurou hoje uma obra que começou em 2009. Eu estou falando da sede do campus da UERN, na Avenida João Medeiros, Zona Norte de Natal. Os trabalhos ficaram 7 anos parados e só foram retomados em 2019. Ao todo, a nova sede custou R$10 milhões. A nova estrutura da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte conta com 3 pavimentos e 20 salas de aula, além de uma biblioteca e espaço de convivência. A inauguração ocorreu na manhã desta quarta-feira com a presença de alunos, professores e autoridades. Hoje é um grande dia onde estamos aqui recebendo a nova sede do Campus Avançado de Natal. Uma alegria sem tamanho, porque eu não tenho dúvidas que com essa nova estrutura nós conseguiremos potencializar ainda mais os resultados no que diz respeito às ações de ensino, pesquisa e extensão. A obra ficou parada durante 7 anos e só foi retomada em 2020, quando foi assumida pela Secretaria de Infraestrutura do Estado. O empreendimento custou R$10 milhões. Nós tivemos alguns entraves burocráticos, tivemos algumas dificuldades com construtoras e tivemos também dificuldades de ordem financeira, de forma que a obra ficou paralisada por mais de 7 anos, mas em 2020, com o apoio do governo do estado, nós transferimos a gestão da construção para a Secretaria de Infraestrutura, que fica aqui todo nosso reconhecimento e gratidão, e a partir de 2020 nós conseguimos destravar todas as situações e assim hoje poder entregar à Zona Norte de Natal mais esse espaço de transformação social. A inauguração ocorre no ano em que a UERN de Natal completa 20 anos. A construção é considerada um divisor de águas para o ensino superior da Zona Norte da capital, já que é a única universidade pública da região. Começou a criar campo no interior do estado. E depois, num certo momento, havia uma exigência também dela vir para Natal. Afinal de contas, ela deixou de ser uma universidade municipal de Mossoró e passou a ser uma universidade do estado do Rio Grande do Norte.
Mas à época eu lembro, eu finquei pé e disse que só traria se fosse para a Zona Norte, porque na Zona Sul já existiam universidades, né? E o povo mais pobre de Natal pagava imposto, também precisava ter e tinha que ter a sua universidade. E aqui chegamos, e chegamos bem. Hoje estamos chegando aos 20 anos, inaugurando essa nova sede, né? E com um simbolismo muito grande, porque aqui existia antes uma casa de detenção e hoje se transforma e fica erigida uma casa de educação. A implantação do Campus Natal da UERN foi um grande desafio, porque ela começou funcionando em poucas salas da biblioteca aqui da Zona Norte. E o maior desafio foi esse que nós estamos agora inaugurando, ter um prédio com a qualidade e o tamanho que a comunidade da Zona Norte de Natal e região merece. Essa estrutura é uma das 20 salas de aula inauguradas nesta quarta-feira na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A partir do dia 6 de junho, alunos e professores estarão aprendendo e ensinando nos 5 cursos que são ofertados na UERN. Essa aluna comemorou, enfim, a abertura da nova estrutura, que fica ao lado da sede antiga, na Avenida João Medeiros Filho, na Zona Norte de Natal. A gente estava muito ansioso para essa inauguração, uma estrutura nova, né, com qualidade para a gente que somos estudantes. E está muito, assim, muito bonito, né? E isso é muito importante para a gente que mora aqui, já que aqui é a única universidade pública da Zona Norte de Natal. Inclusive, começa amanhã, quinta-feira, a matrícula, né, curricular aí para o semestre 2022.1 da UERN. Mais de 10 mil estudantes, entre calouros e veteranos, devem fazer a matrícula para esse semestre. E vai ser o primeiro totalmente presencial desde o início da pandemia. Um marco, né? Ainda mais agora com a nova sede. O Boa Tarde RN desta quarta-feira fica por aqui. Você confere agora ao vivo, direto de Alagoas. O Nordeste Acontece. A gente volta a se encontrar amanhã, 12h30, aqui na Band. Até lá.